Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e hoje eu estou com um comparativo entre dois smartphones da LG. Um deles é o G Flex 2, que é esse aqui que você vê que ele é bem curvado. O outro é o G3, bem reto e flagship da empresa no ano passado. A primeira diferença na área de construção é que você tem aqui o corpo curvado, é óbvio. A parte traseira no G Flex 2 ela é um pouco mais aderente, ela dá uma pegada um pouco mais gostosa. As bordas são mais arredondadas, claro que além da própria curvatura. E a traseira regenera, claro que se regenera. Nos testes que eu fiz no G Flex de primeira geração não deu muito certo, então deixa isso pra lá e simplesmente ele é um pouco mais confortável. Mesma posição de botões, alto-falante, parte de cima igual, parte de baixo igual também. E na frente a gente tem uma tela de 5.5 polegadas nos dois aparelhos, sendo que apenas o G3 tem 2560 por 1440 pixels, dá 538 pixels por polegada, contra uma tela Full HD 1920 por 1080 pixels, que dá mais ou menos 403 pontos por polegada. Sinceramente, não faz diferença nenhuma ter tantos ou menos pixels, porque acima de 320 seu olho não vê diferença, e com 400 não dá para notar, você não vê um quadrado sequer no uso cotidiano, que é mais ou menos 1 metro de distância do aparelho. Não me venha colocar o olho na tela, que você nunca vai usar o aparelho assim. Ligando o dispositivo, ambos contam com o Knock-On, que é esse recurso de tocar duas vezes para desligar e ligar a tela. Então tenho como ligar e desligar a tela nessa forma. Os dois aparelhos contam com o processador Snapdragon, só que o mais potente é o G Flex 2, com o Snapdragon 810, rodando 4 núcleos a 1.5 GHz, outros 4 núcleos a 2 GHz. Já o G3 trabalha com o Snapdragon 801, com 4 núcleos a 2.5 GHz. Adreno 430, Adreno 330 em cada um dos aparelhos respectivamente. Há 2 GB de memória RAM nos dois modelos, o que é uma escolha bem nada inteligente, porque o modelo internacional dos dois dispositivos tem 3 GB de memória RAM, com o dobro de memória interna. A LG de novo manteve a escolha não muito pensando no consumidor e entregou um aparelho com menor qualidade. A tela do G Flex 2 é uma tela OLED contra uma tela IPS do G3. Para mostrar a diferença, eu vou mostrar exatamente a mesma figura. Praia. Então tem exatamente a mesma figura. Abrir aqui. E você vê que o lado do OLED acaba entregando um contraste maior de cores, você tem um preto mais bacana e o brilho um pouco maior, enquanto no IPS, que é a do G3, as cores são menos forçadas. E aqui você vê o ângulo de visão do OLED é bem maior, você tem uma visualização maior no OLED do que você tem no IPS. Tradicional de displays OLED. Fechando todos os aplicativos ao mesmo tempo, para garantir que não tem nenhum aplicativo aberto. Vou mostrar a diferença de desempenho entre os dois aparelhos, já que há uma diferença em hardware, no número de cada um dos dispositivos. Começando com o Facebook, abriu ao mesmo tempo na versão mais atual do sistema. Em 3, 2, 1. O Snapdragon 810 abriu bem na frente do que o G3. Twitter em 3, 2, 1. Basicamente, ambos abriram ao mesmo tempo. O G Flex 2 abriu um pouquinho mais rápido. Instagram em 3, 2, 1. Ambos novamente mais ou menos no mesmo tempo. Claro que ter ou não a conta associada não muda a velocidade de abertura do aplicativo. E fechar novamente todos os aplicativos. Garantir que não tem nenhum aberto. E abrir o AnTuTu, que é para poder medir o desempenho de cada um dos aparelhos. G Flex 2 novamente na frente. Então aqui tocar mais ou menos ao mesmo tempo, para que ambos comecem muito próximos um do outro. Na parte de conexões você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões A, B, G, N e AC dos dois lados, os dois com dual band, os dois com Wi-Fi Direct DLNA e com possibilidade de criar um roteador Wi-Fi com a conexão 3G ou 4G. Os dois trabalham com 3G quadriband, 4G funcionando no Brasil, Bluetooth 4.1 com 2PLE aptX no G Flex 2 e Bluetooth com as mesmas tecnologias, só que no 4.0 no G3. Os dois contam com GPS GLONASS, conexão NFC. Você tem porta infravermelho na parte de cima para transformar o aparelho em um
controle remoto universal, e os dois trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade e bússola digital. G-Flex é o primeiro, com 51.216 pontos, acima do Note 4 e do Zenfone 2, por exemplo. O G3 vem logo atrás. Lembrando que o G3 tem uma resolução maior, só que é um processador com menor poder de fogo do que o G-Flex 2. Ele conseguiu quase 10 mil pontos a menos, 42 mil pontos, pouquinho abaixo do que o Galaxy S5 consegue. Para mostrar agora a diferença exata em desempenho no cotidiano, eu vou abrir aqui um game, que é o Asphalt 8, tocando os dois ao mesmo tempo para ver qual dos dois vai abrir primeiro. Os dois estão atualizados com a versão mais recente do jogo, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android. Opa, volta zoom. G-Flex 2 abriu primeiro. Já permitiu iniciar o jogo. Mais ou menos ao mesmo tempo. Lembrando que os dois trabalham com 2 GB de memória RAM. E uma GPU Adreno 430 no G-Flex 2 contra 330 no G3. Cara, você vai fazer propaganda no meio do load da corrida pista? Enfim. Aparentemente o G-Flex 2 abriu primeiro, né? Mas tem uma propaganda se enfiando na frente aí e atrapalhando a jogatina. E você vê que os dois têm um desempenho muito semelhante em games, com os mesmos efeitos, o blur aqui da velocidade também existe por aqui. Só que a taxa de quadros por segundo no G-Flex 2 é melhor, porque o processador tem um trabalho menor para mostrar uma resolução menor do que o processador mais simples ainda no G3. Para mostrar o desempenho da memória RAM, eu deixei aqui o G-Flex 2 e o G3 com o Asphalt 8 aberto, então eu estou aqui, teoricamente só tocar para poder voltar a jogar, e vou abrir outros aplicativos para ver se o desempenho, qual dos dois começa a cair primeiro. Então o Facebook abriu mais ou menos ao mesmo tempo, Twitter já abriu primeiro no G-Flex 2, o que não tinha acontecido antes. G-Flex 2 também na frente. G-Flex 2 de novo na frente, só que o G3 não está perdendo feio ainda. Ambos levaram certo tempo para abrir a galeria de fotos, lembrando que é a mesma galeria para os dois lados. Tem aqui Kick Remote, também mais veloz no lado do G-Flex 2, e abrir a câmera para ver qual dos dois liga primeiro. G-Flex 2 ficou um pouquinho para trás e mostrou a câmera depois. Agora, voltando para alguns aplicativos, voltando para o Twitter. Os dois exatamente ao mesmo ponto. Antutu acabou não voltando aqui no G-Flex 2. Ele precisou reiniciar o programa. Então, voltando, ok, reiniciou. E voltar para o jogo, ver se eu consigo jogar exatamente de onde eu estava. Nenhum dos smartphones conseguiu voltar para o jogo e acabou reiniciando totalmente o game. Então eu vou agora fechar tudo de novo para melhorar agora o desempenho geral. Na bateria, o que você encontra é uma diferença pequena entre os dois aparelhos. Os dois trabalham com a bateria de 3.000 mAh, só que o G-Flex 2 tem um consumo menor. A tela é menor, a tela é de menor resolução, na tela do mesmo tamanho, mas enfim, de menor resolução, isso significa um consumo menor de energia. No dia a dia, o G-Flex 2 vai acabar entregando um dia inteiro de uso moderado, um pouquinho mais pesado que moderado, enquanto o G3 vai reclamar de bateria antes do G-Flex, porque ele consome mais energia. Por outro lado, o G-Flex 2 tem um grande problema, que é o Snapdragon 800. Ele acaba esquentando tanto quanto o 801, só que o problema é que ele demora muito mais para perder a temperatura e voltar para o desempenho anterior. Isso faz com que o ganho de performance dele acaba sendo um pouco menor do que o que você encontra no G3. E isso é um problema, porque ele começa a esquentar, até evita, por exemplo, não permite, por exemplo, colocar o brilho no máximo se você tiver com uma temperatura maior
porque ele simplesmente está pedindo para dar uma calma aí para poder diminuir a temperatura. No lado da câmera, você tem aqui uma câmera de 13 megapixels dos dois lados, a mesma resolução com os mesmos recursos. A diferença é que o G-Flex 2 apresenta uma qualidade 1% melhor do que o G3, na verdade é muito semelhante, quase igual, tanto em fotos diurnas como em fotos noturnas. Na parte de extras, os dois aparelhos têm a mesma coisa, como por exemplo, ligar e desligar com 2 toques. O G-Flex tem algo que o G3 não tem, que é puxando por aqui, e você tem esse pequeno efeitinho para mostrar o relógio sem ter que abrir a tela inteira. Isso é interessante para uma tela OLED, ou seja, você não ilumina a parte de baixo e economiza energia. Se você quiser ver o relógio, não precisa fazer isso aqui para ligar a tela e ler o relógio, só puxar aqui em cima e tem informação. Ele tem os mesmos recursos, como o Key Slide para abrir mais de um aplicativo ao mesmo tempo, porta infravermelha para poder transformar os dois aparelhos em um controle remoto universal, e a versão do Android é quase que a mesma. Então tem aqui sobre o telefone, informações do software. Eu tenho a versão 5.0.1 no G-Flex 2 contra a versão 5.0 do G3. Então, em extras, os dois são iguais, só que o que perde para cada lado é que o G-Flex 2 acaba tendo um extra, que é essa parte curva, é mais bonitinho, mais agradável, só que tem um grande problema. O G-Flex 1 foi lançado e morreu no Android 4.4, então a chance da LG passar acima do 5.0 é pequena. Ela pode fazer, pode surpreender e fazer, mas a tendência é que ela não faça, como ela já não fez no G-Flex de primeira geração. O G3 foi lançado com o Android KitKat, já está com o Android Lollipop, muito provavelmente vai receber outra atualização. Não sabemos ainda se é certeza ou não, mas a tendência é que sim, ele vai receber. Então o recurso para os dois é muito semelhante. G3 tem ainda uma tela de maior resolução, claro que o desempenho é um pouquinho menor, como vocês viram, só que não é tão grande assim diferença, mesmo que seja um processador tão inferior quanto ele. Os dois trabalham com 16 GB de memória interna, e desses 16 GB a LG consegue comer muito da memória interna. Então tem aqui a parte de armazenamento. Dos 16 GB a LG fica com, na parte de vários, é onde ficam o que o sistema operacional utiliza. Você perde 5 GB no G3 contra 8 GB no G-Flex 2. É horrível ter uma capacidade tão pequena, principalmente se você leva 8 GB e compra 16 GB e acaba levando a metade da memória, porque o restante está com o sistema, sendo que o Android não ocupa tanto espaço assim. LG, tem que melhorar isso. No custo-benefício, o G3 com certeza é mais interessante. Ele custa próximo de R$ 1.500, enquanto o G-Flex 2 foi lançado por R$ 3.600. E hoje você encontra por R$ 1.000 mais caro do que o G3. O extra de uma cara mais bonitinha não vale os R$ 1.000, é muito dinheiro só para um rosto mais bonito. Então o G3 é o grande campeão desse comparativo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.